Diz aí! Você pergunta, o Panzi responde. Claro que eu respondo, e eu começo a partir de agora a responder as perguntas que foram mandadas lá no Instagram da Itatiaia, Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte. Sempre lembrando, eu respondo aqui no YouTube. Aliás, se você não se inscreveu ainda, então vai lá, inscreva-se, dá aquela curtida e deixa seu comentário aí. Bora começar? Vamos para a primeira pergunta? Primeira perguntinha chegando por aqui, da Vânia Helena 49. Ei, Vânia, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Panzi, você trocaria a técnica da seleção brasileira feminina? Ô, Vânia, a Copa do Mundo foi muito ruim, né? Eu não tinha uma grande expectativa da seleção brasileira na Copa. Talvez chegar até as oitavas. E as quartas de final seria um grande sucesso. Agora, eliminada na primeira fase, né, num grupo que tinha Panamá e Jamaica. O Brasil não conseguiu ganhar da Jamaica, aliás, jogou muito mal contra a Jamaica e a Pia fez todo um ciclo, né? Então talvez seja a hora de dar uma oxigenada, trocar, repensar o comando da seleção brasileira já para iniciar um novo ciclo de Copa do Mundo, um ciclo olímpico e com um comando, com uma ideia, uma mentalidade nova. Eu trocaria. Agora, você vai me perguntar, quem? Ainda não sei. Tem que ver se algum treinador brasileiro ou alguma treinadora brasileira tem disposição para assumir a seleção. Acho que a gente passou um bom período com uma treinadora estrangeira. É o caso, eu optaria por alguém, por um treinador ou uma treinadora brasileira, porque para uma ideia diferente, trazer de volta para as nossas raízes o futebol feminino e ter uma grande participação nos Jogos Olímpicos e na próxima Copa do Mundo, se Deus quiser, porque essa Copa, realmente a seleção brasileira não foi nada bem. Mais uma perguntinha chegando por aqui do Cal_Extreme04. Ô Cal, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Oi Panzi, em sua opinião, qual seria o ataque do Cruzeiro com a chegada dos novos reforços? Vamos lá, os novos reforços, Paulo Vitor, Arthur Gomes, Matheus Pereira, Rafael Papagaio. São esses os reforços que chegaram para o ataque. Não é Alexandre Silva que está atrás das câmeras ali? Exatamente. Se contar ele, deu para falar. Não, mas o ataque, vamos lá, para o ataque, são esses. Contando que o Henrique Dourado saiu, participação especial de Alexandre Silva. Vamos lá. O Bruno Rodrigues é um cara que tem capacidade e estofo para ser titular desse time do Cruzeiro do Pepa. Aliás, está retornando de lesão, deve começar o jogo no final de semana contra o Botafogo. O Wesley, para mim, nos últimos jogos, à exceção desse jogo em Curitiba, que o Arthur Gomes estreou e meteu de cara 2 gols, o Wesley tem sido mais produtivo no setor ofensivo. Ele não joga contra o Botafogo. Mas vamos lá, vamos formar um trio ofensivo com 2 meias ou com um meia? Então, pelo lado esquerdo, Arthur Gomes. Eu jogaria sem centroavante, iria com Bruno Rodrigues, mais centralizado, com Wesley pela direita. Tiraria o Matheus Vital, iria para o banco, Matheus Pereira seria meu meia, e um meio de campo com Matheus Jussa e Lucas Silva. Os 2 laterais, e aí os 2 zagueiros. O ataque do Cruzeiro teria Arthur Gomes de um lado, Wesley do outro, Bruno Rodrigues centralizado e o Matheus Pereira como meia. Tá falado? Bom, não sei se o Pepa vai pensar dessa maneira. Ou se ele vai tirar um jogador de meio de campo e colocar 2 meias, por exemplo, Vital e Matheus Pereira. Acho que o Cruzeiro perderia muito em força de marcação. Ou jogar né, sem esse jogador centralizado, um falso 9, um centroavante, e trazer um deles para meia. Então, as opções são muitas. O melhor de tudo, a grande notícia para o Pepa, é que agora ele tem opção, né? Ele olha para o banco para fazer alteração, ele não tem só aquela garotada, só os centroavantes que não vinham fazendo gols. Ele tem outros nomes e nomes melhores para utilizar no restante da temporada. E muitos deles já pensando também na temporada de 2024, quando o Cruzeiro entra no Campeonato Brasileiro, espero eu, com outros objetivos melhores do que da atual temporada. Mais uma perguntinha chegando por aqui, do Júlio César Lima 735. Panzi, vendo times como São Paulo, Corinthians, Santos fazendo grandes contratações sem dinheiro, acabou? Bom, Júlio, acho que o Júlio esqueceu, não deu para escrever tudo, ou ele fez apenas um comentário, né, que ele está vendo times como São Paulo, Corinthians e Santos fazendo grandes contratações sem dinheiro. Não sei se estão sem dinheiro não, tá, Júlio? Seria uma pergunta. Da próxima vez, manda perguntinha, uma interrogação, ou então você termina essa pergunta para a gente tentar concluir e completar o raciocínio. Tá bom, Júlio? Valeu. Mais uma perguntinha chegando por aqui, vamos lá.
é do Daniel Silva 919. Alô, Daniel, obrigado pela pergunta. Panzi, acha que o Campeonato Brasileiro pode se tornar potência mundial? Ô, Daniel, você deve estar falando por conta das ligas, né? Eu estou falando as ligas, porque a gente deve ter aí uma meia dúzia de 3 ou 4. Cada hora inventam um grupo novo de clubes para tentar organizar uma liga, para tentar ganhar mais dinheiro e para que os clubes tenham maior poder de investimento. Mas vamos lá, a Liga do Brasil, se realmente sair uma liga organizada, com os clubes todos unidos, sem uma disparidade enorme de receitas do Flamengo para os últimos, para os menores, eu acho que tem tudo para ser uma potência sim. Não vou dizer que vai ser uma Premier League, uma La Liga, uma Bundesliga, porque nessas competições nós temos os melhores jogadores do mundo. A Liga, aqui no Brasil, ela não teria os melhores jogadores do mundo, mas o equilíbrio do futebol brasileiro, o fato do líder do Campeonato Brasileiro enfrentar o Lanterna e empatar, e às vezes perder, isso acontece muitas vezes, isso repete constantemente, isso é atrativo. Esse equilíbrio do Campeonato Brasileiro, ele é muito atrativo. É por isso que a gente bate na tecla e por isso que os clubes têm brigado por essa distância financeira não aumentar, até mesmo diminuir, e precisa diminuir. É claro que o Flamengo tem que ganhar mais, é óbvio que o Corinthians vai ganhar mais, o São Paulo, mas não pode ser muito mais, porque se houver a grande disparidade, perde-se o equilíbrio. E o equilíbrio é o principal, é o charme do futebol brasileiro, porque a gente não conta com os melhores jogadores do mundo. O que vende o Campeonato Brasileiro é esse equilíbrio, essa surpresa do Lanterna fazer um jogo complicadíssimo contra o líder, não ter grandes goleadas todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Então acho que tem tudo para acontecer, desde que os clubes entrem no acordo. Com grana, e a grana bem distribuída, e uma liga organizada pelos próprios clubes, de maneira empresarial mesmo, pensando no futuro, pensando a médio e longo prazo, eu acho que tem tudo para ser muito melhor do que já é. Mas, eu repito, não pode perder o que o Campeonato Brasileiro tem de melhor, que é o equilíbrio. E o caminho está indo contra isso. Outra perguntinha chegando por aqui do R. Marcos Brum. Alô, R. Marcos Brum. Obrigado pela pergunta. Panz, você é ótimo analista de times e táticas. Já pensou em ser técnico? Ô Marcos, obrigado pelo elogio. Não, nunca pensei em ser técnico e eu acho que não tenho a menor capacidade para ser técnico. O treinador de futebol, ele tem que entender muito mais do que tática. Ele tem que ser um grande gestor de grupo, gestor de pessoas, e eu acho que eu não sou um grande gestor de pessoas. De grupo eu até acho que eu sou. Acho que eu sou um cara legal. Mas para comandar um grande grupo, não sei, cara, eu nunca tive essa experiência, então eu não sei te dizer se eu teria essa capacidade. A questão tática, a gente segue estudando, mas é muito diferente você comentar futebol do que você ser o técnico de futebol. Né? Comentar, você pode errar. O comentar, você dá a sua opinião, lá na frente você pode falar, não, eu estava errado. O treinador é mais complicado. Às vezes o jogo está rolando, ele deixa de fazer uma alteração, ou escala jogador tal. Não basta apenas se arrepender e falar, eu estava errado. Isso custa um resultado, isso custa um título, isso custa um campeonato, um rebaixamento. Então, é muito complicado, é muito diferente e tem um ponto que é muito importante, que pouca gente sabe. É caro pra caramba ser técnico de futebol, fazer os cursos que a CBF organiza, depois fazer cursos na Europa. Sinceramente, cara, eu não tenho grana para isso. Mas quem sabe um dia o Alexandre Silva, nosso produtor aqui, me patrocina e eu vou fazer esses cursos na CBF, viro um grande técnico de futebol para vocês chegarem no alambrado e me xingarem de burro, hein? Mas não, eu acho que eu não tenho capacidade para ser treinador, não. Valeu. Só não vai começar no Guarani porque o Brancão é o técnico lá. E ele é bom. Ele é capacitado. Boa sorte, Brancão. E que a cidade de Divinópolis abrace o Guarani. Pelo amor de Deus. Outra perguntinha chegando por aqui do Heleno Moreira. Alô, Heleno, obrigado pela pergunta. Panzi, qual o melhor treinador para treinar o Galo hoje? Pô, Heleno, é o Filipão, cara. É o único treinador que tem lá na cidade do Galo. Não vejo o Atlético trocando de técnico agora. Aliás, será que trocar de técnico é realmente a solução? Vamos pegar a temporada de 2022 até hoje. O Cuca não quis ficar no Atlético. Aí o Atlético foi atrás do Turco. O Atlético trocou o Turco. Com bons números, mas o desempenho, o time não agradava, mas tinha bons números. Trocou o Turco, trouxe o Cuca de volta. O Cuca chegou e não adiantou. O Atlético foi eliminado da Libertadores, foi muito mal com o Cuca no Campeonato Brasileiro, jogando até pior do que jogava com o Turco.
O Cuca saiu de novo. O Atlético trouxe o Eduardo Cudê. Muitos problemas, o Cudê falando muita bobagem no microfone, fora das 4 linhas trabalhando mal, dentro das 4 linhas trabalhando bem. O que fez o Atlético? Trocou o Eduardo Cudê, trouxe o Filipão. E o Filipão também está aí capengando, custando a dar jeito no time, o desempenho tem melhorado, mas a coisa ainda não aconteceu. Será que vale a pena trocar de novo? Falei de 4 trocas, né? Aliás, Cuca para Turco, Turco para Cuca, Cuca para Cudê, Cudê para Filipão. 4 trocas. Adiantou? Então, não adiantou. Eu acho que a solução não é trocar o treinador. O melhor técnico para o Filipão hoje pro Filipão, ora bolas. O melhor técnico para o Galo hoje é o Filipão. Não tem porquê, vai com o Filipão até o final. Eu acho que ele tem capacidade para fazer esse time render e esse time tem capacidade para render muito mais do que tem rendido. Trocar treinador não é solução para os problemas do Atlético. Outra perguntinha chegando por aqui, o Daniel Ramos Santos 1. Alô, Daniel. Panzi, você tem algum time de futebol? Ô, Daniel, tenho um time de botão. Desde que eu era criança, eu tenho esse time de botão. Às vezes eu reforço, compro um botão ou outro. Tem muito tempo que eu não jogo. Agora, time do coração mesmo, é lógico que a gente tem. Óbvio que eu tenho. Se você me parar na rua e me perguntar, eu vou te dizer qual é. Mas no microfone, nas câmeras, aqui em Belo Horizonte, em Porto Alegre, sinceramente, não faz o menor sentido a gente ficar externando, porque tem muita gente que leva isso para outro lado e apesar de ser algo absolutamente normal. Todo mundo que trabalha com futebol, no rádio, na TV, nos portais, trabalha porque é apaixonado, porque torcia, porque gosta de um clube. Agora, à medida que o tempo vai passando, que a gente vai trabalhando, já tem mais de 20 anos de carreira, você vai perdendo essa paixão, você passa a se apaixonar pela sua profissão, pelo produto que você vende, pelos estudos do dia a dia, pela empresa que você veste a camisa e, claro, por todos os times que estão aqui em Belo Horizonte, porque todos eles estando bem, pra gente é muito melhor. Cara, você não imagina o quanto está sendo bom 2023 sem precisar assistir um monte de jogo de Série B. Os 3 times de Belo Horizonte jogando a Série A é o melhor dos mundos. Os 3 times de Belo Horizonte, se tiverem em competições sul-americanas, é melhor ainda. Então, a gente torce mesmo pelas equipes daqui, pela empresa que a gente veste a camisa, pela seleção brasileira, para que os nossos times cheguem o mais longe possível nas competições, porque a gente vai ver grandes jogos, a gente vai fazer ótimas viagens. Então, a gente olha muito mais e a gente se apaixona muito mais pela nossa profissão, pelo dia a dia, pelo produto, do que por um time específico. Mas é óbvio, a gente continua torcendo pelo nosso time de infância. Isso é absolutamente normal. Quem disser ao contrário, tá mentindo, tá te enganando. Beleza? O dia que você me encontrar na rua, me pergunta, que eu te falo. Valeu. Valeu, gente. Terminado mais um Diz Aí. Lembrando, hein? Sempre que aparecer a caixinha de perguntas no Instagram, sempre que aparecer a caixinha de perguntas no Instagram da Itatiaia, no @ItatiaiaOficial, @ItatiaiaEsport, você manda a sua pergunta, você diz aí e eu respondo aqui no YouTube. Inscreva-se, curta, deixe seu comentário. Valeu, até a próxima.